eu aproveito esse gancho justamente para passar para o Alcimar, né, cujo artigo fala justamente em contribuições para alavancar a dinâmica econômica do Rio de Janeiro, ou seja, pelo menos 70 anos depois, né, Alcimar, do governo Amaral Peixoto, a gente continua aqui falando sobre a necessidade e maneiras da gente retomar ou alavancar o dinamismo econômico fluminense. Alcimar, passo a palavra para você. Obrigado. Obrigado, Leandro. Uma tolerância de 2 a 3 minutos. Tá bom, muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Enfim, eu trago essa contribuição realmente, né, de refletir sobre o processo de desenvolvimento econômico, né, do Rio de Janeiro. É algo bastante antigo, né? Quantos pesquisadores já percorreram esse caminho, né? A verdade é que a situação é bastante grave, né, no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico no território fluminense. E pensar, então, o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, eu diria que é pensar, né, mecanismo de geração e distribuição de riqueza. Hoje, o que me parece é que existe um foco bastante acentuado, né, nos grandes investimentos com base em recursos naturais, né? Enfim, falamos muito do petróleo, né, que é uma riqueza inegável, né? Falamos muito das possibilidades de contribuição da infraestrutura portuária, né? O Porto do Açu, especialmente aqui em São João da Barra, bem perto de mim, né? Enfim, na verdade, esses grandes investimentos exógenos, né, as expectativas, né, formadas em torno desses grandes investimentos, elas não são atuais, né? Eu diria que talvez na metade do século passado, né, nos anos 60, o desenvolvimento regional já é olhado dessa forma, ou seja, a partir da descentralização de investimentos e negócios, né, para o interior, para as regiões, né, de maneira que pudesse, enfim, diminuir um pouco a concentração de investimento em negócio e assim melhorar o processo de desenvolvimento do país, né? Na verdade, tudo indica que isso não funcionou, né? Aliás, sobre o petróleo aqui na região, no Rio de Janeiro, né, e o Porto do Açu, especialmente, são dois projetos importantes, muito citados, né, e a todo momento gerando novas expectativas, né? O petróleo, nós temos que lembrar que pelo menos meio século, né? A Bacia de Campos, tão importante para o Rio de Janeiro, já gerou um volume de riqueza extraordinário, assim como o Porto do Açu, em operação desde 2014, também gerou uma riqueza extraordinária. Mas alguns artigos que nós publicamos aí, né, estudamos um pouco sobre isso, ficou muito claro que a riqueza existe efetivamente, mas esses projetos têm grande dificuldade em fixar essa riqueza localmente e regionalmente, né? Tanto isso é verdade que um problema ano após ano, né? Quer dizer, hoje nós observamos que o Rio passa por problemas bastante acentuados, né? E que exige realmente um outro pensar. Quando eu falo um outro pensar, não estou dizendo que é preciso, que tem que substituir qualquer alternativa a essas possibilidades, né, de grandes projetos. Não. Eu diria que, primeiro, que esses grandes projetos, né, fogem um pouco do poder decisório dos locais, né? Enfim, o Porto do Açu, por exemplo, o petróleo mesmo, quando esses projetos iniciaram, né, os municípios beneficiários, né, da Bacia de Campos e São João da Barra como município beneficiário do Porto, ou melhor, sede do Porto do Açu, né, eles não tiveram nenhum poder de decisão sobre isso, vem de cima para baixo. São investimentos exóticos, né, que, no máximo, ou melhor,
de fato, o que é preciso, esses municípios precisam criar estratégias, mecanismos de absorção das externalidades positivas desses projetos. E aí, exatamente isso que não acontece. Então, por que isso não acontece? Porque, na verdade, esses grandes projetos, eles apresentam características bastante distantes, vamos dizer assim, dos conhecimentos, das experiências, né, nesses locais, né? Então, é preciso fortalecer essas regiões para absorver essas externalidades, né? Esse fortalecimento ele vai acontecer a partir, naturalmente, de um esforço de fortalecimento da própria região. Quero dizer o seguinte, é preciso pensar, ou melhor, é preciso desenvolver um esforço muito grande no sentido de entender as possibilidades, né, de geração de riqueza local, regionalmente, a partir dos recursos existentes nesses locais, né? E o sistema capitalista, ao contrário do que muita gente imagina, né, que abre espaço somente para grandes negócios, né, e os pequenos negócios tendem a ser eliminados, como já dizia o Schumpeter. Na verdade, pode acontecer também uma situação contrária, quer dizer, esses pequenos negócios, pequenos arranjos podem se inserir naturalmente no sistema capitalista de grandes negócios, negócios de alto padrão tecnológico. E se nós fizermos um esforço, né, nós vamos observar que existem muitos negócios ainda na terceira geração, pequenos negócios familiares, na terceira geração. Esses empresários conviveram muito bem. Então, eu acho que é preciso se esforçar nesse sentido, ou seja, entender os potenciais recursos, né, locais, regionais, né, e aí sim, a partir do conhecimento, pensar no desenvolvimento de negócios, né, de uma forma diferente. O José Luiz mesmo falou que ao longo da trajetória industrial do país, né, esse esforço do cooperativismo foi muito importante. Tal. Quer dizer, eu diria que hoje é necessário pensar formas de organização produtiva diferenciadas, que não seja, na verdade, o cooperativismo tão falado e tão discutido, entendeu? Porque existe um aspecto que é preciso considerar, que essas iniciativas elas geraram, ou melhor, elas não, mas na verdade hoje existe uma desconfiança muito grande sobre qualquer iniciativa nesse sentido. Então é preciso pensar em novas formas de organização produtiva. E essa nova forma de organização produtiva passa por um esforço para ampliar o capital social nessas regiões, a capacidade de cooperação, né? Isso é um problema no Rio de Janeiro. Nós temos essa dificuldade no Rio de Janeiro, o individualismo é muito forte, e os próprios programas de Estado, voltados, por exemplo, para a agropecuária, não é? Eles caminham sempre nessa direção, quer dizer, do incentivo microeconômico. Aí está a grande falha. A nossa região ela não vai transformar negócios, né, nesse contexto microeconômico em negócios de maior poder competitivo. Por um motivo muito simples, né? A questão de escala, a questão de incapacidade de captar recursos, incapacidade de gestão, todos os problemas nós podemos encontrar nessas iniciativas. Então, a organização produtiva no contexto coletivo, ela pode ter sucesso. Entretanto, nós temos esse gargalo da dificuldade de cooperação, de cooperar, né? Quer dizer, a falta de confiança, né? Isso é um movimento que precisa acontecer de forma planejada. Aí é preciso ter um envolvimento muito grande do próprio poder público, do governo, né? Que precisa considerar a importância do conhecimento, e por mais que se discute em parceria existente entre governo, empresa, conhecimento, universidade, isso a gente sabe que na prática não acontece, né? É preciso que isso aconteça de fato, de forma que aí sim você possa pensar na potencialização desses pequenos negócios, ou os negócios tradicionais, né, a partir de uma organização produtiva no território, né, que é a escala do território, não a escala
da empresa em si, né? E pensar, naturalmente, na utilização de metodologias sociais de maneira a ampliar esse capital social, né? E a definição, a construção de um processo de governança, que é o próprio planejamento. Afinal de contas, eu acho que é preciso entender que os interessados pelo desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, das regiões, né, no interior desse Estado, né, os interessados são o governo, empresas, né, o próprio conhecimento, a universidade, enfim, organizações não governamentais, todos, né, têm uma grande responsabilidade com essa possibilidade. Né? Então, se não houver um comprometimento efetivo, fica muito difícil desses pequenos negócios chegarem, alcançarem um certo padrão competitivo. Observem bem na prática. O Rio de Janeiro, por exemplo, 70% da atividade agrícola, né, está concentrado em duas mesorregiões, a mesorregião norte e noroeste fluminense. Quer dizer, 70% da área cultivada, plantada. Entretanto, a gente observa que existe um poder, a produtividade, ela ainda deixa a desejar, né? E esta organização, no contexto microeconômico, né, de cada propriedade individualmente, fragiliza totalmente esse recurso. Né? E também a necessidade de pensar não só no processo de produção no estágio primário, e sim na sua integração com outros setores, né, construindo cadeias produtivas de forma que você possa ampliar o valor dessa atividade, né, enfim, absorvendo mão de obra e gerando tributos, gerando renda, enfim, essas atividades chamadas tradicionais, organizadas de outra maneira, é que tem o poder da transformação, porque além de inserir trabalhadores de diversos graus de conhecimento, né, nessas atividades com geração de renda, o próprio aprendizado vai fortalecer a região a absorver as externalidades positivas desses grandes. Então, não é só o foco, né, no investimento, no planejamento das atividades tradicionais. Vamos dizer assim, seria esse esforço maior na formação dessas atividades tradicionais a partir do conhecimento, como forma de geração de riqueza e absorção da mão de obra, assim, e também fortalecer o próprio território para absorver melhor essas externalidades que hoje acaba fugindo, né? Ficando somente as externalidades negativas. Né? Eu falei do setor agrícola, a importância desse setor agrícola na região norte fluminense, especialmente, né, onde eu estou, e também a pecuária, quer dizer, 46% da produção leiteira, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, está na região norte, noroeste fluminense. Entretanto, uma produção com baixo poder, com baixa produtividade, né? O que quer dizer? O que quer dizer que não gera a riqueza, vamos dizer assim, num padrão adequado para sustentar o negócio, né? E contribuir para o processo de desenvolvimento local regional. Então, a nossa expectativa é que os próprios governantes entendam isso, né? Hoje, me parece que existe ainda uma certa distância entre, vamos dizer assim, o reconhecimento do conhecimento e a vontade dos governantes. Né? E esse exercício que está ocorrendo nesse momento, eu acho que o exercício do debate, da discussão é fundamental. Uma coisa que a gente não via com muita facilidade no Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, os economistas, os cientistas muito preocupados, né, em desenvolver as suas atividades também, as suas pesquisas individualmente, né? Muitas vezes falta, até na universidade a gente observa isso, né? Falta essa visão mais sistêmica da coisa, né? Enfim, esses elos precisam de alguma maneira, né,
se integrarem para que a gente possa ter um pensamento mais amplo sobre esse processo, né? E que realmente possa gerar um maior poder competitivo da região, dos espaços, né? Que tem que ser entendido também que eles são diferentes para o desenvolvimento de todo o Estado. Enfim, essa é uma contribuição inicial para a gente continuar o nosso debate posteriormente. Então, muito obrigado. Importante de fato, a gente se debruçar sobre essas questões. E aí eu passo para o Alcimar, né, que fala justamente se num momento anterior, né, era a existência desse Estado forte, né, não só do Estado forte, mas do Estado que também executa através das suas agências, das suas empresas públicas e tal. A gente tem novas configurações, né, evidentemente, né, uma coisa mais gerencialista desde a década de 90 para cá, que vai transformando o Estado de executor em indutor e vai levando para a iniciativa privada, mas também exigindo uma maior participação social. E o Alcimar traz justamente que esses novos modelos de negócio requerem novas formas de governança também, né? Justamente a partir da sociedade civil organizada, de uma participação social, da escuta daqueles que estão presentes no território, né? E num estado como o nosso, né, um estado do Rio de Janeiro que, em termos de máquina pública, ainda é muito focado, de fato, na capital e talvez um pouco na sua região metropolitana, mas especialmente na sua capital, a necessidade de novos arranjos, de fato, territoriais, para que você possa melhor evoluir, não só no entendimento da questão social e econômica desses territórios, como também pensar, de fato, esses novos modelos, né, para o desenvolvimento econômico e social dessas regiões. É por aí, Alcimar, a necessidade dessa governança e a participação desses atores, né, de forma mais ativa, mas de forma mais ativa a partir de um movimento que o Estado reconhece a necessidade dessa participação, né? Perfeito, Leandro. Primeiro, parabéns pela organização aí do debate, viu? Obrigado. Realmente ficou bastante interessante, né? Mas, viu, Leandro, nós assistimos ainda naquele velho debate, né, de Estado e mercado, né? Eu acho que é preciso dar um passo adiante, né? Enfim, o Keynes foi bastante importante lá em 36, aquele período, e posteriormente esse período, né? Um período posterior, né? Mas deixar a responsabilidade, né, nos gastos públicos para a transformação econômica, eu acho que é bastante problemática. Assim também como você imaginar que o mercado vai resolver tudo. Não, é evidente que não. Só uma pequena observação. Eu fiquei entusiasmado com a discussão do Brené, né? E o trabalho da Marta, enfim, da Sara e Gisele. Agora você vê quer dizer, o potencial, né, vamos dizer assim, dos recursos, do conhecimento no poder público, né? Está estampado nesse trabalho aí, né? E ao mesmo tempo meu Deus do céu, você tem esse potencial e você tem na contramão uma não vontade política de realmente fazer a coisa acontecer, né? Tá certo? Então, na verdade, por que eu fiz esse comentário? Porque, infelizmente, nosso estágio de democracia, né, democrática, eu acho que ele ainda favorece, vamos dizer assim, uma certa prepotência política, né? No momento que o indivíduo é eleito pelo povo, ele acha que ele não precisa de mais nada, né? É ele mesmo, enfim, é assim que parece que funcionam as coisas, né? Então, quer dizer, por conta dessa questão, o Estado não vai resolver o problema de transformação que nós esperamos. E também o mercado não, né? Então, a sociedade precisa se empoderar, é uma palavra que muita gente gosta, né? A sociedade precisa se empoderar, porque esta sociedade hoje também ela se apresenta bastante desorganizada, né? Bastante desorganizada em todos os municípios, né? Você mesmo citou a questão das agências, né? Está aí um instrumento que é importante e nunca funcionou, as agências locais e regionais, né?
Quer dizer, é necessário pensar exatamente neste planejamento tão falado aqui, né? Quer dizer, o planejamento é planejar. Planejamento requer conhecimento, né? É planejar um processo de transformação a partir dos recursos existentes, recursos materiais e imateriais, né? O conhecimento fundamentalmente está aí, né? Quer dizer, e aí a gente vê a importância do papel do Estado, né? Do governo, importância das empresas, né, operando a partir de um formato de organização diferenciado, né? Eu insisto de que a maneira que está organizado hoje a empresa, né, especialmente nessas regiões, nos municípios, tal, empresas atuando, né, vamos dizer assim, de forma individualizada, né, e são muito frágeis. Você não consegue atingir o padrão competitivo necessário para as transformações. Daí a necessidade dessa governança, né? E a governança está relacionado a planejamento, está relacionado a comprometimento. Eu acho que esse é o termo fundamental. Comprometimento do governo, porque o governo precisa entender que ele foi eleito, né? Mas só com essa vertente política, né? Ele não vai ter fôlego para mudar nada, essa é a verdade, né? Então, quer dizer, ele precisa se comprometer e reconhecer a importância dos outros elementos. E o conhecimento tem um conhecimento fundamental. Para aí sim você poder planejar e conduzir, né, vamos dizer assim, conduzir esses processos de maneira a alcançar o padrão competitivo necessário para o bem-estar das pessoas que vivem nas cidades, na região, no estado como um todo.